Continuando o quarto bloco da entrevista com o candidato a prefeito Vitor Leite. Vitor, em relação aos microempreendedores individuais, como é que está a situação atual? Porque eles são geradores de empregos, às vezes até para a própria família. Ou seja, um MEI é um empregado, 2, no máximo 4. A gente sabe disso. Como é que está a situação em São Lourenço? Então vamos lá. Está péssima. Primeiro que em São Lourenço poucos têm funcionário. A maioria dos MEIs, o próprio empreendedor. É ele e para sustentar a família dele, ponto final. Então essas pessoas elas estão sofrendo muito, porque elas estão tendo que pagar taxas ilegais, estão sendo cobradas dessas taxas legais, sofrendo processos, que a gente fala execução, para mim execução eu já sei, mas processo de execução. Aí tem bloqueio da conta, bloqueio de veículo, não consegue emitir nota fiscal, ou seja, a empresa dele, a micro, né, o MEI parou, né? Então é um desempregado sem MEI por causa do culpa do município, da gestão. Isso que a gente precisa regularizar. Vitor, você é advogado, eu não estou entendendo. Microempreendedor individual é uma lei federal que dá condição para aquele que não é empregado ser o seu próprio patrão. Qual é o interesse de que todos os pequenos empresários eles tenham uma contribuição do INSS e em troca eles têm o quê? A isenção de impostos, de taxas. A prefeitura está executando o quê? Eu não entendi. O ISS é um valor bem pequeno. E também, até nisso, você como advogado, me explica o que é essa execução. Então, eles estão cobrando todos os tipos de taxas possíveis. O carnê de emissão, eles cobram, dependendo do lugar, até faixa, placa, tudo. Né? Tá errado. Então não pode cobrar nada disso. Pode. Então já existem algumas ações, né, contestando isso. Tá? Então o principal para o eleitor saber é ilegal e nós vamos regularizar isso de forma simples. E eu pergunto, procurador municipal, o senhor está atento a essas coisas? Porque às vezes o prefeito não tem conhecimento, ele não é advogado, o prefeito de São Lourenço não é advogado. Mas o procurador municipal é advogado e ele deve ser conhecedor das leis. Então eu vou perguntar aqui, senhor procurador municipal, o secretário de Assuntos Jurídicos da Prefeitura de São Lourenço, como explicar essa situação? O Mural de Cidadania está aberto à disposição, vocês têm o meu contato, por favor, eu guardo explicações. Porque o microempreendedor individual, ele precisa ter condições de trabalhar. Como eu tenho ouvido reclamações, ele não consegue emitir nota. Se ele presta um serviço e não consegue emitir nota, ele não recebe. Isso aí é um grave problema para o microempreendedor, que é o seu próprio patrão, certo? Aproveitando, só fazer uma lente, se você me permite. Hoje, para abrir uma empresa em São Lourenço, é uma burocracia gigantesca. As pessoas estão desistindo de abrir empresa em São Lourenço, indo para outros municípios. Eu vou te dar um exemplo. A minha empresa, ela foi para 7. A minha empresa foi aberta em 7 Barras há muitos anos, mas por quê? Falta de gestão aqui. E assim, foi uma sequência de má gestão não dando atenção para os empresários, né? Então, ontem eu recebi, não vou falar o nome próprio, mas 2 ligações de empresários falando a mesma coisa. Teve um que falou para mim: eu pago 30 mil reais de ISS para São Lourenço da Serra, estou mudando para Itapecerica. Por que eu estou mudando para Itapecerica? Ninguém me atende, ninguém me recebe, ninguém me dá atenção. Quando precisa de uma nota fiscal, algo que dá problema, o município não atende. Estou indo para Itapecerica. Eu falei, não vai. Espera esses 3 meses. Né? Então, uma vigilância sanitária hoje, para ir no imóvel, eles estão dando prazo de 40 dias. A pessoa está pagando aluguel, a pessoa está pagando, às vezes até funcionário já, e eles falam 40 dias. Tem que ser 1 semana, vistoria da vigilância, vistoria de tudo e colocar o empresário para trabalhar. E ponto final. Mas essa demora é falta de funcionário? Mesmo que seja falta de funcionário, é falta de gestão pública. Por quê? Se falta funcionário, a gente coloca o funcionário, qualifica o funcionário. A gente precisa aprender tratar bem o empresário, que com esse empresário vai ter emprego, vai ter mão de obra. E aí vem o jovem está desempregado por quê? Por causa disso. Vitor, aí nesse gancho do jovem, do emprego, nós temos um problema sério de transporte, mobilidade pública. Não sei como é que é a mobilidade interna, ou seja, municipal. Mas nós temos um problema que o jovem que consegue emprego se desloca para Itapecerica, Taboão da Serra, Embu, e encontra uma grande dificuldade na mobilidade na rodovia, congestionamentos monstruosos.
atrasos, acidentes constantes, demora da concessionária em resolver o problema da obstrução da rodovia. O prefeito, através do CONISUD, pode fazer algo para melhorar isso? Não tenha dúvida, né? Não tenha dúvida que dá para melhorar e muito, né? Isso. Eu falei na entrevista anterior e alguns me questionaram, né? Eu sei o que é andar de ônibus, né? Então, o início da minha vida, a minha faculdade inteira andando de ônibus, no estágio andando de ônibus, então eu sei o que é sofrer dentro de um ônibus, sei o que é ir para São Paulo todo dia de ônibus, né? Então, eu já senti na pele o que é isso. E como resolver? Como resolver? A questão do transporte, vamos falar do municipal primeiro. Nos bairros tem muita dificuldade. O jovem, por exemplo, do bairro, ele não consegue trabalhar no centro e nem em São Paulo porque o ônibus ele anda em horários diversos. Então a gente tem que se preocupar em colocar, isso se chama gestão pública, colocar esses ônibus para rodar no horário favorável para esses jovens estudar e para trabalhar. Então, e não está rodando, então tem esta falha, então tem que aumentar a quantidade de horários dos bairros. E com ônibus bons, né? Pelo valor que paga, hoje nós estamos pagando cerca de 30 mil reais por mês. E quer dizer que o transporte não é gratuito? Ele, pro munícipe sim, mas o município que paga, né? Então a gente precisa melhorar isso. Agora, falando do transporte São Paulo, intermunicipal, aí eu, Vitor, vou ter que conversar com o prefeito que ganhar de Curitiba, que ganhar de Itapecerica da Serra. Eu tenho um bom acesso com todos eles, todos esses candidatos hoje a gente tem um fácil acesso para conversar, né? O que eu não vejo com esses prefeitos atuais desses municípios é um trabalho efetivo, uma cobrança. Você já ouviu falar alguma cobrança? Algum movimento? Às vezes sai uma postagem lá no Facebook, no Instagram, mas não... Alguma ação judicial? Foi entrado com alguma ação judicial contra essas empresas? Não, não foram feitas. Então a gente precisa ser mais enfático, parar de ficar dando discursinho A e B para enganar o povo. O povo quer uma coisa mais firme. Então a gente precisa fazer essas cobranças. Por exemplo, o ônibus da Vila Rita Soares. Ele foi tirado por bobeira, nunca foi cobrado. Que fazia Parque Paraíso, né? Isso, exatamente. Então, este ônibus, eu tenho certeza que se a gente fizer uma reunião com o prefeito e cobrar veementemente, essa linha volta a funcionar. E esse é um compromisso que eu tenho com vocês aí de casa. Tá certo. Vamos encerrar esse bloco, vamos para o quinto bloco e no próximo bloco nós vamos fazer falar um pouco sobre saneamento básico, limpeza pública e depois também ele faz o encerramento da entrevista.